Olá, irmãos, mais uma vez estamos aqui e é um prazer muito grande poder compartilhar mais um pouco a palavra de Deus com os irmãos. Nosso texto hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 6. Peço que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Nossos versículos são do 1 ao versículo 14. João 6, 1 ao versículo 14. Eu estarei lendo, peço aos irmãos que acompanhem suas Bíblias. E a palavra de Deus diz assim, João 6, a partir do versículo 1. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Meu tema da pregação de hoje é sendo um canal dos milagres de Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom todo o tempo. Peço, Senhor, que abençoe essa pregação, que venha de encontro aos corações dos meus irmãos e possamos aprender mais e mais do Senhor. Perdoe nossos pecados, Senhor, e nos ajude a sermos um canal dos seus milagres. Pedimos no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A vida de Jesus foi marcada por vários sinais, prodígios, milagres. Mas é importante observar que cada ato de Jesus tinha um propósito a ser alcançado. Nada era sem um significado, sem um objetivo. Jesus nunca operou um milagre apenas para se mostrar ou mostrar o tamanho do seu poder. Sempre tinha um ensinamento por trás, um alvo. Até hoje, para nós, os registros dos atos de Jesus através da palavra de Deus, tem um objetivo a ser alcançado em nossas vidas. João vai dizer no capítulo 20, versículo 30 e 31, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O objetivo dos registros dos atos de Jesus foi para que possamos crer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o prometido, o Salvador do mundo, e para que, crendo nele, possamos ter vida eterna com ele. A palavra de Deus, irmãos, não é uma história de ficção, não é uma história para acharmos legal o que Jesus fez, não, é o reconhecimento do Salvador do mundo, é o reconhecimento do amor de Deus para a humanidade, é o reconhecimento do verdadeiro Deus. Devemos nos atentar à palavra de Deus como sendo a própria palavra do Senhor, não uma história contada. Mas como estamos falando de milagres, é importante ressaltar que hoje nós não devemos viver por aquilo que podemos ver. Porque tem muitas pessoas que ficam em certas igrejas somente por aquilo que elas estão vendo. Mas nós não devemos viver assim. Deus, ele operou muito com o povo de Israel aquilo que eles podiam ver.
o povo de Israel, eles criam naquilo que estavam vendo. Mas Paulo ele diz o seguinte, em 1 Coríntios 1, 22 e 23, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas Paulo estava preocupado em pregar o evangelho de Jesus Cristo, pregar Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo não estava procurando ver milagres e tudo mais, não, ele estava preocupado em pregar Cristo crucificado, que é a salvação da humanidade. A palavra de Deus, irmãos, diz que devemos viver por fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. No capítulo 5, versículo 7 da mesma carta diz: porque andamos por fé e não por vista. E a definição segundo o autor dos Hebreus sobre fé, no capítulo 11, versículo 1, ele diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Nós não devemos viver por aquilo que estamos vendo, mas sim em fé. Fé em Jesus Cristo, fé na palavra do nosso Deus. Mas, voltando ao texto, é maravilhoso observar como Jesus ele agia. Jesus ele atravessa o mar da Galileia para um lugar um tanto deserto, para ficar ali com seus discípulos. Mas uma multidão seguiu Jesus. Lucas ele vai registrar essa mesma passagem e ele vai dizer que Jesus ele curou aquelas pessoas que estavam necessitadas de cura. E Lucas vai registrar também uma coisa interessante, que Jesus ele não somente curou, fez milagres, mas Jesus também estava pregando o evangelho do reino de Deus. Devemos observar isso, irmãos, porque tem muitas igrejas que colocam uma placa enorme na frente da igreja dizendo: ó, tal dia vai ser um dia de milagres. E aquele dia loda de pessoas porque pessoas querem ver milagres. Mas muitas dessas igrejas não estão pregando o evangelho do reino de Deus. Jesus ele se preocupava em pregar o evangelho, porque assim, irmãos, uma pessoa pode ser salva pelo evangelho de Jesus Cristo. A pregação, irmão, do evangelho é o maior milagre que alguém pode ouvir ou ver. É o maior milagre porque pode fazer converter uma pessoa que estava indo direto para o inferno e para os céus. O evangelho transforma vidas, transforma muitas vidas. O evangelho é o maior milagre que alguém pode ouvir e ver. Mas falando do texto, o tempo vai passando e vai ficando tarde. Nos outros evangelhos diz que os discípulos chegam para Jesus e falam: ó Jesus, é bom dispensar a multidão, porque está ficando tarde, o povo tem que ir procurar alimento nas aldeias. Mas Jesus ele não faz isso. Jesus ele não manda embora aquelas pessoas. E sabe o que eu aprendo, irmãos, com isso? Que Jesus ele não dispensa, ele não manda embora pessoas que precisam dele, pessoas que estejam necessitadas. Jesus ele não manda embora. Aliás, Jesus faz um convite para todas as pessoas. Mateus 11, versículo 28 e 29, Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Podemos ter um verdadeiro descanso somente nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. A sua alma está cansada, somente em Jesus Cristo ela pode ter um descanso. É interessante que essa multiplicação dos pães que Jesus fez preparou o cenário para Jesus pregar o verdadeiro pão que alimenta as nossas vidas. No mesmo capítulo, se o irmão continuar lendo, vai ver que Jesus ele prega sobre o verdadeiro pão que desceu dos céus. Esse que pode alimentar verdadeiramente a vida de uma pessoa. Mas até aqui no nosso texto, Jesus está prestes a realizar um milagre. Mas só quem pôde contemplar esse milagre de Jesus foram aquelas pessoas que permaneceram ali com Jesus. Sabe o que eu aprendo, irmãos?
Uma pessoa só pode contemplar os milagres de Jesus permanecendo com Jesus. Já pensou se uma daquelas pessoas que estava na multidão pensasse o seguinte: olha, tá ficando tarde, eu estou ficando com fome, eu vou me embora. Essa pessoa iria perder de ver o milagre de Jesus. Não iria presenciar o milagre de Jesus. Muitas vezes, irmãos, queremos o milagre de Jesus, mas não permanecemos em ficar com Jesus. Não permanecemos ficar em uma vigília de oração por aquele milagre que queremos. Não permanecemos em ficar em jejum por causa daquele milagre que precisamos. Queremos a salvação dos nossos parentes, mas não queremos permanecer em oração pelos nossos parentes. Se você quer ver um milagre em sua vida, quer ver um milagre, permaneça em ficar aos pés de Jesus. Aquela multidão só pôde ver o milagre porque permaneceram com Jesus. Mas o povo estava ficando com fome. E Jesus faz uma pergunta a Filipe. No versículo 5, acompanhe comigo. Jesus ele diz: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Jesus pergunta: onde vamos comprar pão? Mas Jesus estava experimentando Filipe. Versículo 6 diz isso. Olha comigo. Mas dizia isto para o experimentar. Jesus estava experimentando Filipe, estava provando a fé de Filipe. Deus, irmãos, ele prova a nossa fé. Provou a de Filipe, provou a de Abraão, em Gênesis 22, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz assim: e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus estava pedindo Isaque como um sacrifício ao Senhor. Deus estava provando a fé de Abraão. E quando Abraão estava perto a sacrificar Isaque, um anjo do Senhor para Abraão e diz o seguinte, isso está em Gênesis 22, versículo 12. Não estende a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus, irmãos, prova os seus discípulos, prova os seus filhos. Deus provou a fé de Abraão, a fé de Filipe, e Deus prova a nossa fé também. E eu fico pensando, será o que estamos passando hoje, o momento atual das nossas vidas, não é uma provação de Deus? Se for, como estamos saindo? Deus ele pode falar da gente, como disse Abraão: agora eu sei que me temes. Será que pode? Deus ele prova a seus filhos. Mas e Filipe, como saiu nessa provação? Falar de Filipe é interessante. Filipe ele começa a sua vida com Jesus de uma forma muito bem, muito boa. Lá em João, no João, capítulo 1, vai dizer quando Jesus se encontra com Filipe, Jesus ele fala: Filipe, segue-me. E prontamente Filipe seguiu Jesus. E Filipe, ele creu que Jesus era o cumprimento que Moisés havia dito no Velho Testamento. E podemos ver um entusiasmo de Filipe quando Filipe foi falar com Natanael. Quando Filipe diz para Natanael: Natanael, encontramos aquele que Moisés disse. E Natanael, ele fala o seguinte, está em João 1, versículo 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Filipe estava animado, entusiasmado com Jesus. Filipe começa a sua vida bem com Jesus, sua carreira com Jesus de uma forma boa, mas ao longo do caminho, Filipe ele vai ficando um tanto vagaroso nos ensinamentos de Jesus. Jesus ele prova Filipe agora. E a resposta de Filipe não era a mais adequada. Jesus estava provando a fé de Filipe. E ele dá uma resposta carnal. Ele dá uma resposta, olha, isso está no versículo 7. Filipe responde: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Jesus estava esperando uma resposta espiritual. Filipe, até aqui, já presenciou milagres de Jesus.
como o milagre da transformação da água em vinho. Filipe já tinha experimentado os milagres, o poder de Jesus. E nesse momento ele dá uma resposta não espiritual. E lá mais na frente, Jesus ele fala também de Filipe. Em João 14, Filipe diz para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, que isso vai nos bastar. E Jesus ele fala: Filipe, em versículo 9, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Jesus ele disse: aquele que me vê, vê ao Pai que me enviou. Filipe ficou um tanto vagaroso ao longo do tempo. E quanto a nós, será que nos comparamos com Filipe? O irmão lembra quando se converteu? Quando estava no início ali da sua conversão, o entusiasmo, a empolgação, queria ler a palavra de Deus toda no mesmo dia, queria pregar o evangelho para todo mundo. E hoje? O irmão tem mantido essa empolgação ou tem ficado vagaroso nos ensinamentos de Jesus? Essa palavra que Jesus disse, será que cabe a nós? Jesus disse a Filipe: eu estou há muito tempo com você, mas tende me conhecido? Temos conhecido em profundidade o nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus provou a fé de Filipe e Jesus prova a nossa fé também. Mas no versículo 6 diz assim: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus ele bem sabia o que havia de fazer. Ô irmão, se esse versículo fixar na nossa mente, como viveríamos de uma forma melhor? Viveremos uma vida sem medo, sem ansiedade, porque estaremos convictos que Jesus ele sabe sempre o que deve fazer. Jesus ele sabe sempre, irmãos, que deve fazer. E 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus ele tem cuidado de nós, irmãos. Ele sabe o que deve fazer em nossas vidas. Isso deve nos tranquilizar. Devemos viver sem ansiedade. Lançar a nossa ansiedade em Jesus Cristo, porque Ele sempre sabe o que deve fazer. Mas falando do texto, o que Jesus iria fazer? Jesus ele iria usar o que um rapaz tinha em suas mãos para realizar um milagre. Muitas vezes lemos essa passagem, mas nós não nos atentamos a uma pessoa, a esse jovem rapaz. Porque Jesus ele operou um milagre por meio desse rapaz. E sabe que eu aprendo mais uma vez aqui, irmãos, que podemos ser um meio, um canal de Deus realizar os milagres. Falando desse rapaz, eu quero analisar um pouco com os irmãos a atitude desse rapaz. Chegando no finalzinho de tarde, as pessoas estavam ficando com fome. Final de tarde, e quem não fica com fome, não é verdade? Como um cafezinho final de tarde cai bem. Ou um chá, as irmãs que o digam. No mínimo 2 coisas eu nunca vi faltar na nossa igreja. Primeiro, o ensinamento da palavra de Deus. E o segundo, o chá das irmãs. Eita, chá bom, não é verdade? E final de tarde, como é bom tomar um chá. Mas, voltando ao texto, aquela multidão estava com fome. E chega André e diz, no versículo 9, o seguinte: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Uma coisa que já me surpreende é um rapaz, um jovem, ter comida em sua mão. Porque os jovens ou adolescentes que eu conheço hoje, comida não sobra na mão deles não. Ter comida na mão de um rapaz, de um jovem, já é um milagre. Brincadeiras à parte. Mas André diz para Jesus: o que é isto para tantas pessoas? Mas Jesus manda assentar aquela multidão. E ele opera um milagre. Sabe, irmãos, muitas vezes temos esse pensamento de André. Pensamos como isso que eu tenho pode ser suficiente.
E com isso, com esse pensamento, muitas vezes nós não deixamos Deus usar aquilo que temos, aquilo em nossas mãos. Irmãos, coloque à disposição de Deus aquilo que o irmão tem. Coloque à disposição, porque Deus ele pode operar um milagre por meio daquilo que o irmão tem. Eu, irmãos, só posso oferecer nessa pregação 5 pães e 2 peixes. O que é isto para uma multidão, para todos que me ouvem? Não é nada. Talvez um pregador mais experiente não tenha 5 pães, mas sim 6, 7, 8 ou até 10 pães. Mas mesmo assim, o que é isso para alimentar espiritualmente uma multidão? Não é nada. Mas quando um pregador coloca seu sermão nas mãos de Jesus, Jesus assim pode operar um milagre na vida, nos corações dos ouvintes. Irmãos, coloque à disposição o que o irmão tem, isso em tudo. Se o irmão canta, coloque a sua voz à disposição de Jesus. E quando o irmão estiver cantando, Deus ele pode estar abrindo a porta para depois ele ouvir o Evangelho de Jesus Cristo por meio da sua voz, da sua canção. Se você toca, coloque à disposição de Jesus o seu talento. Se você é um professor, coloque à disposição de Jesus a sua aula para que Deus possa operar um milagre na vida dos seus alunos. Se você é um evangelista, coloque à disposição de Jesus aquilo que você tem. Talvez você tenha medo e pense, eu não sei falar direito, não sei falar da palavra de Deus. Coloque à disposição aquilo que você já tem, que Jesus ele pode te usar e fazer um grande milagre. Isso em qualquer coisa, no seu trabalho, na sua vida. Coloque à disposição o que o irmão já tem e você vai ver um milagre. Porque, irmãos, sozinhos em tudo, seremos como esse rapaz. Só teremos a oferecer 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isto para uma multidão? Jesus ele disse em João 15,5, porque sem mim nada podeis fazer. E realmente, irmãos, sem Jesus, essa pregação só pode ser 5 pães e 2 peixes, não pode ser nada. Mas quando colocamos à disposição de Jesus aquilo que já temos, podemos fazer grandes coisas por meio de Jesus Cristo. Filipenses 4,13 diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Podemos fazer muitas coisas para Deus em Cristo, porque Cristo ele nos fortalece. Coloque à disposição, irmãos, de Deus aquilo que você já tem. Mas falando desse rapaz, podemos observar algumas coisas interessantes. Esse rapaz, ele não foi egoísta. Ele deu tudo aquilo que ele tinha. Ele poderia ter pensado o seguinte, olha, se eu der a minha comida, vai faltar para mim quando eu estiver com fome. Ele poderia ter pensado isso. E com isso ele não iria contribuir com Jesus. Muitas vezes agimos assim também, irmãos. Muitas vezes agimos de uma forma egoísta, pensamos, olha, se eu fazer isso, pode faltar para mim. Muitas vezes é um empecilho para contribuirmos para missões, porque pensamos isso. Poxa, se eu fazer isso, vai faltar para mim. Não seja uma forma egoísta. A palavra de Deus diz para não sermos egoístas. A palavra de Deus diz em Filipenses 2,4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E Provérbios diz, em capítulo 19, versículo 17, ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Quando fazemos alguma coisa para uma pessoa, estamos emprestando para Jesus. E Jesus ele vai pagar. Jesus ele não deve nada a ninguém. Depois dessa multiplicação dos pães, sobraram 12 cestos de pães. E eu fico imaginando quanto aquele rapaz não recebeu de volta. Não seja egoísta. Não atrapalhe o agir de Deus. Contribua com o agir do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele rapaz também, ele não pensou em si primeiro. Esse rapaz poderia ter pensado, vou tirar primeiro o meu e depois eu posso dar para Jesus. Ele poderia falar, olha, eu fico saciado com 2 pães aqui e 1 peixe. E ter dado o restante, mas ele não fez assim.
Ele deu tudo o que tinha. Muitas vezes, até queremos fazer a obra de Deus, mas primeiro pensamos em nós. Primeiro, pensamos o seguinte: olha, eu vou fazer a obra de Deus, mas primeiro eu preciso terminar minha faculdade. Mas depois da faculdade, eu preciso arranjar um bom emprego. Mas depois do emprego, eu preciso casar. Mas depois que eu caso, eu preciso ter uma casa. E depois eu preciso ter um carro. Então, depois de tudo isso, aí sim eu posso contribuir na obra de Deus. Não pense, irmãos, primeiro em si. Pense primeiro no reino de Deus. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque primeiro fazer a vontade de Deus. Esse rapaz também, ele teve fé. Porque eu fico imaginando uma multidão. O texto diz quase 5.000 só homens. E aquele rapaz tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Ele poderia ter pensado: olha, nem adianta eu oferecer o que eu tenho. É tão pouco para essa multidão. Mas ele não pensou assim. Ele teve fé ao colocar o que tinha nas mãos de Jesus. Irmãos, haja com fé. Coloque o que você tem nas mãos de Jesus. Creia. Muitas vezes nós ficamos quietos no banco da nossa igreja, pensando o seguinte: olha, o que eu tenho a oferecer, ou esse meu projeto, esse meu pensamento, não vai servir para muita coisa, não. Tenha fé em Deus, irmãos, que Deus ele pode operar um milagre. É preciso, é necessário ter fé. Mas depois que Jesus mandou assentar o povo, ele pega aquele alimento e agradece ao Pai. Versículo 11 diz assim: Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu. Jesus ele deu graça ao Pai. Sabe, irmãos, Jesus ele reconhecia o prover de Deus. Era um costume de Jesus sempre agradecer ao Pai. O irmão tem esse costume também, porque, irmãos, o que temos é Deus que nos dá. O alimento que o irmão tem na mesa é provisão de Deus. Devemos ter esse reconhecimento dos cuidados do nosso Deus. Jesus ele sabia reconhecer os cuidados do Pai. Devemos ter também esse cuidado. Mas depois que Jesus ele agradeceu, ele começou a repartir os alimentos. E Jesus ele repartia os alimentos e dava a seus discípulos, e os discípulos davam àquela multidão. Versículo 11 ele diz isso: Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Jesus, ao momento que estava repartindo os pães, ele estava realizando um milagre. E Jesus estava confiando nas mãos dos discípulos para distribuir aquele milagre. Eu aprendo mais outra coisa aqui, irmãos. Podemos ser participantes dos milagres de Jesus. Jesus usou aqueles discípulos para transmitir aquele milagre. E Jesus, irmãos, confia a nós também hoje entregar o verdadeiro pão para saciar a alma das pessoas. Jesus ele diz em Mateus 28:19: portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ele confiou a nós, confiou à igreja pregar o evangelho do reino, pregar Jesus Cristo, entregar o verdadeiro pão que pode alimentar a alma de uma pessoa. 2 Timóteo 4:2, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, a tempo ou fora de tempo, mas pregue a palavra, porque Jesus ele confiou a nós a pregação do evangelho para a salvação das pessoas. Pregue a palavra, irmãos. Deus ele está confiando em suas mãos o evangelho do reino. O interessante é que também Deus ele usa pessoas comuns para realizar grandes coisas, grandes milagres. Jesus usou aqueles discípulos, pescadores, para transmitir
para entregar aquele alimento. E tantas outras pessoas. Deus ele usou Moisés, um assassino exilado, para libertar o povo no Egito. Deus ele usou Gideão, uma pessoa que estava medrosa, estava se escondendo, para ser juiz de Israel e libertar Israel da opressão que estavam tendo. Deus ele usou Davi, um rapaz, pastor de ovelhas que não tinha nenhuma instrução militar, para derrotar um gigante preparado para a guerra, como Golias. Deus usou Pedro, um pescador que negou Cristo 3 vezes, para pregar o evangelho. E quando Pedro prega ali em Pentecoste, 3.000 almas, perto de 3.000 almas se convertem. Deus ele confia em pessoas comuns para realizar grandes milagres. Deus usou essas pessoas do passado e Deus ele usa a nós também. Ele usa a mim, ele usa ao irmão para fazer grandes coisas na vida de muitas pessoas, realizar grandes milagres. Seja irmão, um canal dos milagres de Jesus. E podemos ser um canal dos milagres de Jesus, pregando o evangelho de salvação, ofertando para missões, para missionários alcançarem outras pessoas. Podemos ser um canal ajudando a quem precisa de ajuda ao nosso redor. Seja, irmãos, um canal dos milagres de Jesus. E Jesus ele vai operar um milagre através de sua vida e ajudar tantas outras pessoas. Não deixe de ser um canal dos milagres de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima.